Seja bem-vindo a mais um Bluecast, o podcast que conecta você empresário, trazendo sempre as melhores soluções. E hoje eu estou aqui com um grande amigo para nós falarmos de negócios, de algo que impacta no seu dia a dia. Davi. O Davi é um amigo que conhecemos ao longo da jornada desse mundo empresarial dos business. E hoje ele veio aqui para falar um pouco da importância da contabilidade para o empreendedor e muito mais coisas também. Vamos falar de BPO, vamos falar de como fazer um planejamento tributário, se é melhor a sua empresa estar no simples, no lucro real, lucro presumido. Então hoje eu tenho a honra de estar junto com ele e antes de entrarmos no assunto, muito obrigado, Davi, Deus te abençoe por estar aqui hoje junto da gente, é uma honra poder estar aqui. Conta um pouquinho para nós, o Davi Dias, que é o proprietário, dono da Dias Contabilidade, é isso? É isso, né? Dias Assessoria Contábil. Dias Assessoria Contábil. Seja bem-vindo, Davi. Conta um pouquinho quem é o Davi para nós. Obrigado, primeiramente, Danilo, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. É uma honra imensa estar participando desse podcast com vocês aqui. E vamos falar um pouquinho aí da nossa trajetória na Dias Assessoria Contábil, né? Como chegou a Dias, né? Como foi o Dias? Como chegou, então. A Dias Assessoria, ela nasceu, vamos falar assim, há 20 anos atrás. Uau! Né? Mas, assim, a minha trajetória, ela já começou bem antes disso, né? Nos meus 16 anos eu já tinha uma mente empreendedora, eu queria fazer alguma coisa para virar empresário e fui ali gargando isso no meu dia a dia, na minha experiência profissional que eu comecei lá atrás, né? Sou de família pobre, mas sempre tive confiança em Deus e tive perseverança de chegar onde eu cheguei. Você desde os 16 anos já queria ser empresário? Desde os 16. Na verdade, com 12 anos eu fui trabalhar numa mercearia do sogro do meu irmão. E ali ele me deixou já responsável, com 14 anos já era responsável pela mercearia ali, da administração da mercearia. Que legal. E ele saía, viajava, e eu que fazia as compras, atendia os vendedores naquela época que vinha porta a porta, ele deixava comigo o talão de cheque, fazia os pagamentos, ele deixava os talões de cheque assinado, fazia os pagamentos e ali começou a minha trajetória profissional, né? E depois dos 16 anos eu deixei a parte do comércio e fui para a parte de escritório. Comecei com office boy lá em São Paulo, ralei pra caramba também, né? Conheci São Paulo ali na... Ele falando assim, lá em São Paulo, é porque ele é do interior, né? Então, quando ele fala lá em São Paulo, é que ele direciona lá, né? Não, mas eu sou nascido e criado em São Paulo, sim. Eu sou nascido e criado em São Paulo, morei 27 anos Ele fez a escolha que todo mundo quer fazer, sair dessa loucura pro interior. E aí foi gargando ali a minha oportunidade, depois eu fui para a área de administração de condomínio, fiquei bastante tempo trabalhando ali como auxiliar administrativo. Legal. E depois passei para a área de contas a pagar, receber, até chegar ao cargo de encarregado financeiro do escritório. Então, quando chegou essa oportunidade para mim, foi uma coisa assim que Deus jogou nas minhas mãos, né, na época, e foi muito gratificante, porque aprendi muito, tanto assim... Quando eu cheguei nesse escritório, eu trabalhava, eu tinha um chefe acima de mim, então todo o meu trabalho eu reportava a ele e depois ele repassava para os diretores da empresa. E aí chegou um período que ele precisou sair da empresa e aí houve-se a oportunidade de eu estar assumindo... Então a Dias, ela nasceu antes... A Dias, ela veio assim, digo assim, você já trabalhava nesse escritório antes de ser... seu mesmo? Não. Era outro escritório? Era outro escritório. Tá. Eu estou só contando um pouco da trajetória de Legal. como que começou lá atrás, né? Legal. Até a gente chegar na Dias Assessoria. E aí fiquei um tempo trabalhando como encarregado financeiro nesse escritório e depois eu me mudei para o interior de São Paulo e fui, assim, a minha trajetória em São Paulo sempre foi na área administrativa e na época, lá em 2001, mais ou menos, teve aquela louca do dólar, a poupança dava 50% Sim. E virou aquela loucura, né? E então no escritório que eu trabalhava, o meu patrão me chamou e falou para mim, olha, não consigo mais manter você aqui com o salário que você tá, e ele me dispensou, e naquela hora, cara, eu me senti sem chão, né? E eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Casado e tal, e o emprego naquela época estava muito difícil, e aí eu tive a oportunidade de ser chamado para trabalhar no Grupo Votorantim, na cidade de Alumínio, interior de São Paulo,
Mas eu fui para ser chão de fábrica, né? Então, no dia da minha entrevista, quando eu entreguei meu currículo para o engenheiro, ele olhou assim e falou para mim, nossa, cara, você tem um currículo excelente e você vai se sujeitar a trabalhar de chão de fábrica. Eu falei, olha, eu estou desempregado, eu tenho família e eu preciso. E só que era uma porta que Deus estava criando na nossa vida e a gente às vezes não entende o porquê na hora, né? E quando eu entrei ali, eu comecei a trabalhar e o pessoal sabia que eu fazia área financeira e quando chegou na época de imposto de renda, começaram a me procurar para fazer declaração de imposto de renda. Caramba, que legal. Aí começou a surgir a Dias Assessoria, né? Então, aqueles meus amigos ali do dia a dia, me procurando para fazer imposto de renda, fiz, no primeiro ano, acho que eu fiz uns 5, 6, depois no outro ano já dobrou e foi assim, o negócio foi crescendo. Que legal. E até chegar a época como eu fazia 3 horários na época, né, então fazia troca de turno, então quando eu estava lá das 6 às 14, eu chegava em casa e não tinha hora para dormir, eu pegava muito imposto de renda, então eu tinha que dar conta da demanda, minha esposa me ajudava, e a gente, graças a Deus, sempre trabalhando junto. Ela até agradeço aí pelo esforço dela, né, que me ajudou bastante, me apoiou, até hoje me apoia, e isso é muito gratificante para mim. E aí foi crescendo, fiquei 10 anos e meio nessa fábrica, aí eu saí da fábrica e meu pensamento era o que eu vou fazer agora, cidade do interior, cidade pequena, o que eu vou fazer, né? Volto para São Paulo, fico em São Paulo, vou mais para o interior, e aí eu já tinha esse escritorinho que funcionava na minha casa e eu sempre falando para ela, né? Falava, olha, eu preciso tirar esse escritório de casa, não dou mais conta da demanda. Isso há dias então já estava crescendo. Já estava crescendo. Isso eu já tinha feito o cartãozinho, mesmo sem abrir CNPJ, sem nada, eu tinha feito os cartãozinhos, olha, imposto de renda com a Dias Assessoria, é então fui fazer o meu marketing. Sérgio Portela, né, fala, ele fala assim, faça o melhor que você tem agora até você poder fazer melhor, ferramentas melhores. Isso é interessante, porque assim, muitos empresários, muitas pessoas olham o empresário, né, e falam assim, pô, o cara tá rico, o cara tá ganhando dinheiro. Na verdade não é assim. O cara tá ralando para ele poder manter aquele negócio dele, para poder dar emprego para outras pessoas. Você falou um negócio bem interessante, cara. Isso é toda a visão, né? Todo mundo olha, quando ele olha para o empresário, ele fala assim, não, o empresário tá voando, não, o cara tá certo, tipo assim, tá com a vida garantida. Quando vai olhar, muitas das vezes, né, eu tenho um cliente que esses dias ele passou um problema muito complicado assim dentro da empresa, e ele precisava pagar um negócio, ele falou, cara, não sei o que eu faço. E um funcionário dele falou, você quer o dinheiro emprestado? Ele falou, não é possível. É bem isso. Aí você empresta, não, você precisa o dinheiro emprestado. Ele falou, cara, eu peguei o dinheiro emprestado com o meu funcionário, meu. É bem isso, assim, ele falou, então, ou seja, o cara tem uma visão, pô, o cara é empresário, mas eu tô pegando dinheiro com o meu funcionário. É bem que você falou. Eu sempre falo isso, né? Eu falo, o empresário, ele é o último a colocar a mão no pote, né? Então, ele tem os funcionários, paga-se a folha de pagamento dos funcionários, porque sem os funcionários também a empresa não gira, né? Exato. Nós precisamos da mão de obra terceirizada. E aí, quando sobra, a gente põe a mão no pote. Quando não sobra, a gente joga pro mês seguinte, né? Quando eu sempre falo sobra... pros funcionários assim, eu falo assim, ó, vocês dia 5, dia 30, tá na conta. Eu não, eu tenho que ralar o mês inteiro para no final do mês, se sobrar, eu comprar o leite das crianças. Se não sobrar, não passa no crédito para tentar. É bem isso. Não, mas a história de vida é legal e bonita quando a gente ouve essas histórias, né? Que você saiu de um processo, acabou acontecendo na sua vida, e a minha também não foi muito diferente para estarmos aqui hoje, todo esse processo que está acontecendo. Ela foi um pouco semelhante da sua. Acho que nós tivemos uma conversa um pouco no sábado, que estivemos juntos, né? Sim, sim. Então, assim, a nossa história é um pouco semelhante nesse assunto. Porque, assim, as coisas vão acontecendo, então, às vezes, para amigo faz uma coisa, faz outra, e de repente vai criando corpo aquilo, como hoje a Blue Peak aconteceu através disso, de amigos e tal. Então é muito interessante, eu falo, a trajetória da vida. Mas é o quê? É levantar, acreditar, ter fé e correr atrás. Correr atrás. As pessoas muito, igual eu falei, né? As pessoas olham nós de fora e acham que a gente tá, igual você falou, o cara tá voando, o cara tá ganhando dinheiro, o cara vai ficar rico, e na verdade não é isso, cara. Ser empresário é muito mais do que isso. Você tem uma responsabilidade imensa nas suas costas, porque não é só a questão
de você estar empreendendo, é a questão da responsabilidade que você está com seus funcionários, está com o cliente que você está representando. Porque você impacta diretamente umas pessoas e indiretamente você impacta milhares de pessoas. Sim, sim. Às vezes a gente não tem nem escala de quanto que a gente impacta, às vezes, na vida de uma pessoa. Estava num cliente e chegou lá e falou, cara, eu vou fazer uma viagem, vou lá para Salvador e vou com aquela estratégia que você falou lá, de comprar o ponto e tal. Então, assim, você nem imagina quem você impactou, mas o seu conhecimento, você fala, você impacta pessoas através de conhecimento. E quando você traz para dentro de uma empresa, você fala, pô, é desafiador. Pra caramba, o nosso lado, quando você vem pro lado empresário, é totalmente desafiador, que nem você falou. 5 dia 20 ali, tá tudo certo, tal, e você fala, se der eu vou, se não, sim, é bem a isso. gente fica. Mas ao mesmo tempo é gratificante, meu. Minha mãe me ensinou uma coisa, e isso assim, eu vi isso literalmente, o que ela falava? Ela fala assim, o patrão, quando ele paga com dó o seu funcionário, nem a empresa é abençoada e nem o dinheiro que ele paga ao funcionário é abençoado. A pessoa não vai conseguir crescer porque parece que aquilo ali tem um mal por cima. Porque assim, a pessoa paga com raiva, não quer. E é umas coisas que eu sempre falo para as meninas assim, eu amo pagar as pessoas, eu amo poder, porque se Deus está dando essa condição é porque assim, elas estão me ajudando, elas estão fazendo eu crescer, elas estão vindo junto disso tudo. Então, quanto mais eu puder impactar positivamente na vida delas, para que elas cresçam, para que elas, se nós crescemos juntos, é dividindo que se multiplica. Isso é interessante, eu até tive a confraternização agora recente com as meninas do escritório, e eu sempre falo para elas assim, eu falo assim, olha, a Dias Assessoria, ela está onde ela está, graças a vocês também, né? Então, eu seria muito injusto se eu atrasasse pagamento, se eu não pensasse nelas também. Sim. Né? Porque elas também fazem parte da família Dias Assessoria, né? Assim, eu sempre falo, o que eu puder, na medida do possível, o escritório vai crescer, vocês vão crescer junto comigo, eu quero que vocês cresçam comigo. Né? Cara, nós compartilhamos o mesmo sentimento, tá aqui, uma das caminhas nossas, a gente fala exatamente isso, eu quero vocês juntos, a gente precisa... Porque, assim, a gente tem, Danilo, eu sempre penso uma coisa comigo, cara, profissionais competentes está difícil você achar no mercado. Tá difícil. E quando você acha, você tem que ali... ele tem que estar comprometido com você e você com ele também, né? E você tem que valorizar o cara, né? Independente do que você vai pagar. De repente, você até pega aquele funcionário, você sabe que você está pagando menos do que ele deveria ganhar, né? Mas na medida do possível ali, com o decorrer do dia, o decorrer do tempo, você vai pensar em favorecer aquele funcionário, sim, né? Vai pensar em jogar ele numa função melhor, onde que ele vai ter um retorno melhor. Eu vi eu já vou voltar para a gente terminar como que a Dias hoje está o que está. Você viu que a gente é ansioso, a gente já vai puxando um assunto para cá. Um assunto puxando o outro. Né? Mas eu vi uma entrevista, se eu não me engano, cara, o cara da Chili Beans, eu esqueci o nome dele, mas se eu não me engano foi ele. E ele fez o seguinte, ele começou a empresa pequena, foi crescendo e tal, e as pessoas que veio junto com ele foram virando gestores, foram crescendo junto. E ele chegou um dia e ele catou, salvo erro, não sei, posso estar errado, mas é mais ou menos assim. Ele pegou alguns cheques de 1 milhão e foi lá e presenteou essas pessoas por acreditar nele e ter ido junto com ele na operação. Claro que a empresa explodiu, hoje o cara é multimilionário, né? Só, sei lá, talvez até quase bilionário. E ele pegou cheques de 1 milhão assim e foi lá e presenteou essas pessoas por elas acreditarem nele. Isso é gratificante tanto para a pessoa que está presenteando quanto para quem está recebendo, né? A família daquela pessoa, ela acaba que tendo um vínculo também com a empresa, querendo ou não. A empresa nossa, eu, você, os funcionários, a empresa não é só isso aqui. Né? Nós temos que olhar para o funcionário, através do funcionário tem a família do funcionário, tem a nossa família. Sim. Então, é uma família que cria ali, é um vínculo que vai criando. Eles passam mais tempo com a gente do que com a própria família. E às vezes a gente tem que pensar o seguinte, quantas vezes que eles abrem mão de viver uma coisa particular deles para estar no nosso lado aqui, no engajamento da empresa. Não, eu vou lá porque eu sei que o Danilo precisa de mim, eu sei que o Davi precisa de mim. Então, isso é muito assim... É troca de favores,
Eu entendo como uma troca de favores. E quando as pessoas vão vindo, né? Que geralmente a gente começa o negócio sozinho. Começa sozinho. É Que nem igual eu, no você, meu há caso. dias, começou lá sozinho, Ralando comecei sozinho. eu com minha esposa. E muitas das vezes o crescendo. escritório é dentro de casa, realmente. Dentro de Também casa. o meu não foi diferente. Eu tenho fotos lá dentro de casa, lá. Os caras chegavam em casa, na minha casa, 11 horas da noite, batendo no portão, porque queria fazer imposto de renda no último dia do imposto de renda. Eu falei, meu amigo, eu tenho vida também, entendeu? Mas... E a esposa entendia? Ah, brigava pra caramba. Às vezes os meus parentes são tudo de São Paulo, né? Então nós morando no interior, o pessoal, o interior é mais sossegado, vamos, feriado prolongado, vamos lá pra casa do Davi, né? Aí a gente marcava um churrasco e fazia, e de repente tinha cliente batendo no portão lá, o cara ligava pra mim, eu não atendia, né? Aí, quando era na segunda-feira, encontrava o cara, pô, fui na sua casa, você não me atendeu. Ah, mas eu não tava em casa, né? Muitas vezes eu não tava mesmo, mas às vezes eu tava, mas não queria atender o cara, né? Eu falava, pô, Vamos fazer imposto de renda, não, deixa eu comer meu churrasco. O cara falava pra mim, pô, mas eu fui na sua casa, bati no portão, liguei pra você não me atendeu, olhei pela fresta do portão, seu carro tava na garagem. Entendeu? Eu tenho que viver também. O carro tava na garagem, mas não quer dizer que eu tava em casa, entendeu? Então você tem que ter esse jogo de cintura, cara. Mas a gente começa e vai começando em casa, é engraçado, exatamente isso. E vai criando, né, nesse sentido, e aí começa a vir pessoas, né? Começa a vir pessoas para ajudar, para estar junto com a gente, fazer o negócio acontecer. E aí dentro da gratificação, eu acho isso surreal, cara. Quando você gratifica a pessoa, ou você fala para ela o quanto ela é boa, agradece e tal. Eu não falo isso nem sendo por demagogia, nem hipocrisia, tá? Mas eu falo que a gratidão, ela tem que acontecer todo dia na nossa vida. Com certeza. Gratidão, se tiver problema, vamos resolver, achar a solução. E gratidão no momento da alegria, vamos resolver, vamos estar junto, todo momento é gratidão. Porque se atrai coisas boas e quanto mais você ser grato... Eu aprendi isso, eu não tinha muito esse hábito. Lógico, a gente é cristão, né, tudo. Então, assim... automaticamente a gente tem esse hábito de gratidão, tem esse ser de gratidão, mas uma coisa que eu aprendi é todo dia, antes de começar o dia, eu sou grato. Sim. Então assim, e às vezes eu até venho no caminho, né, para vir para o escritório, e aí eu olho no espelho assim, eu ponho o retrovisor abaixo, o retrovisor lá, e eu aprendi a declarar para mim mesmo o quanto eu sou grato. Uhum. E seu dia começa diferente. Está tudo dando ruim, a cliente não pagou, é um monte de coisa acontecendo, a dívida chegando, a fatura do cartão, é dia 5, é não sei o que. Você olha lá e fala, meu Deus, não vai dar, esse mês vai fechar e o escritório vai fechar, entendeu? Aí você fala, não, mas graças a Deus, tá bom, vamos lá, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Então vem altos e baixos, vem tudo, mas é gratificante quando tem pessoas que vêm junto com você, passa mais tempo do dia dela com você, assim, no trabalho, tudo, porque vai para casa. Se a pessoa sai daqui, que nem, agora já vai dando, nós estamos gravando hoje aqui, agora 6h30, né, vão acabar mais umas 7 e pouca, mais ou menos, até que as meninas, você veio lá de Mairink, de Sorocaba, Mairink, Sorocaba, quase 2 horas de viagem, pegou um trânsito para hoje estar aqui junto da gente, ou seja, mais tempo na rua trabalhando, é que sua esposa ainda acompanhou, tá aqui junto com a gente, mas se ela não vem, quantas vezes você vai sozinho? Então você tá mais no trabalho, assim, mais nas coisas. Então, e as pessoas, os funcionários junto com a gente. Então, o que a gente puder agradecer, Então, Camila, sabe que eu sou muito grato. E a gratidão, Danilo, não é só questão de dinheiro, não é só financeiramente. Eu tenho exemplos até de funcionários que trabalharam em outros escritórios maiores do que a Dias Assessoria Contábil. E elas falam para mim só, chega todo final de ano eu procuro ir lá, fazer um agrado, comprar ali uma cesta de Natal, comprar um presentinho, presentear. E elas ficam super felizes com isso. Elas falam, nossa, Davi, eu já trabalhei em outros escritórios maiores e nunca me deram nada, né? Nem muito obrigado, falam para mim. Então, quer dizer, é você fazer a diferença para aquela pessoa. E isso vai criando um vínculo diário com você e aquela pessoa, que antes, vamos falar assim, se você estiver passando por alguma dificuldade, ela não vai te largar na mão, ela vai falar, não, o Davi sempre me ajudou, eu vou estar ali junto com ele, entendeu? O Danilo sempre me ajudou, vou estar junto com ele. E é mais fácil a gente somar pessoas boas para vir do nosso lado do que ter aquele invejoso do outro lado torcendo para as coisas dar errado, entendeu? É meio aquilo, né? Tem pessoas que a sua derrota é a vitória deles. Tipo, se der ruim, se acabou com tudo, é a vitória do cara, o cara fica feliz. Não, mas hoje eu sou muito grato por tudo. Cara, minha vida vem mudando, graças a Deus a gente vem acelerando, fazendo muita coisa. Então é o que você falou, vai muito além do dinheiro.
Eu fiz um treinamento de inteligência emocional e eu aprendi uma coisa. Eles trazem muito isso. Quanto tempo você tem? Né? Tipo, para você fazer uma reflexão sobre o tempo. Quanto tempo você tem? E um dos temas abordados é assim, quanto tempo você tem, você lembra a frase inteira, mas a ideia da frase eu vou lembrar. Quanto tempo você tem para descobrir e para entender que a maior felicidade está nas menores coisas, às vezes, que passam despercebidas e você não percebeu, que não é o dinheiro que vai trazer. É bem isso, é bem isso. O dinheiro ajuda, né? Mas o dinheiro manda buscar a felicidade. Mas assim, o dinheiro na verdade é uma consequência do seu trabalho, né? É o dinheiro. Então, você trabalhou, automaticamente vai chegar o dinheiro, né? Mas a gratidão pessoal, a gratidão por Deus todos os dias, agradecer a Deus, isso é uma coisa que não tem preço, cara. Não tem dinheiro que paga. E o dinheiro não corre atrás, o dinheiro está aí no mundo, está no mercado, a gente vai para cima, a gente trabalha. Só achar o cliente certo. É só achar o cliente certo e fazer. Quando a gente fala de cliente certo, isso é complicado. É complicado assim, eu digo no sentido, né? Não o cliente certo, mas o empresário em si, ele tem muitas crenças limitantes e trava no sentido assim, pô, contabilidade, para que eu preciso de uma contabilidade? Cara, para que eu preciso de um contador? Não, vou abrir um MEI, não, eu mesmo faço a minha contabilidade. Para que eu preciso de um consultor financeiro? Para que eu preciso contratar uma consultoria financeira? Não tem necessidade disso. Então, ele começa a gerar esse negócio que não tem necessidade. E é um dos temas que a gente vai trazer aqui, né, que é a importância da contabilidade para a empresa. Que, infelizmente, a gente ainda vive... As pessoas hoje ela enxerga apenas como uma obrigatoriedade ali fiscal, burocrática, tributária e tal. Mas a gente sabe que é muito mais, né? Vai muito além do que isso, né? A parte de contabilidade. Quando a gente vê isso, o verdadeiro papel na contabilidade, se o cara não tiver uma contabilidade boa, é difícil ter um sucesso na empresa. É que, na verdade, Danilo, o empresário ele tem uma mentalidade lá de trás ainda. Então, vamos falar assim, geralmente ele herdou a empresa do pai dele, ou se ele começou uma empresa lá atrás, ele olha o contador como o quê? O cara que fica atrás da mesa com a calculadora. E na verdade não é isso, a contabilidade hoje... Nossa, você falou tudo, o cara fica atrás do computador. É bem isso. O cara imagina lá o contador com um monte de papel na mesa, com uma calculadora e só mandando guia de imposto para ele pagar. E na verdade não é isso. A contabilidade... Me lembra de trazer um assunto sobre isso, trazer guia de imposto. Me lembra depois de falar isso. A contabilidade hoje, ela é mais consultiva, ela é uma contabilidade mais gerencial, porque o contador, ele vive junto com o empresário a realidade da empresa, né? Então, assim, muitos empresários, eles sofrem hoje penalidades na Receita Federal por conta de falta de conhecimento, falta de um contador que mostra para o cara o que está acontecendo na empresa dele. Ele simplesmente paga a mensalidade para o contador, acha que está tudo certo e na verdade não é isso que está acontecendo. O cara não acompanha ali a evolução da empresa dele, o que está acontecendo no dia a dia que ele pode melhorar para aquilo favorecer mais a empresa dele, ajudar a empresa dele a crescer. Então o cara chega e ele fala assim, poxa, eu estou pagando uma guia lá vamos falar assim, do Simples Nacional. Pago uma guia lá de 20, 50 mil reais lá por mês do imposto. Mas às vezes a empresa do cara, ela está enquadrada numa tributação que não está favorecendo ele. Entendeu? Então com esse estudo, esse acompanhamento do contador, né, a gente consegue ter uma visão do que vai melhorar na empresa dele e qual que vai ser o melhor regime para ele trabalhar. Sabe o que eu enxergo hoje dentro das empresas? É exatamente isso, por isso que eu falei do guia de imposto. Às vezes o cara cria uma linha de operação, produção, quase uma linha de produção ali. Uhum. Então ele tem 1000 clientes, só que o próprio cara, o detentor do conhecimento, que é o contador, que é o que responde pela contabilidade, eu enxergo muito o problema que ele tem uma linha de pessoas que é assim, pega todos os dados da empresa, emite a guia do imposto lá do Simples, que é mais simples, né? A gente sabe que não é mais simples, no final acaba sendo mais complicado do que... Talvez mais fácil para o contador, se me corrija se eu estiver errado, porque assim, eu vou lá, lanço, faturo tanto, emito a guia, estou aqui a guia para pagar. E aí quando a gente vai para essa linha de guia. E assim, então ele gera... Eu falo isso porque eu estou dentro de um cliente que aconteceu exatamente isso. Tá? O cara tem 27 anos na empresa. Uma empresa tem 27 anos. E ele tem 27 anos para esse contador. Entendi. Só que a contabilidade do cara cresceu muito, ele criou gigante hoje, tem um monte de gente trabalhando, e todos esses anos o cara começou a fazer 15 mil, 10 mil, hoje ele faturou mais de 1 milhão. Então assim,
mês, tá? E assim, ele vem no regime assim, emite a guia, emite a guia, emite a guia. Foi sempre emitindo a guia e tal. E continuou e veio vindo dessa forma. Quando a gente chegou lá, quando eu fui olhar para o quanto o cara tava pagando de imposto, cara, tinha mês que o cara deixava um carro zero, 100 mil, 80 mil de imposto. É bem isso. Lá, e, cara, mas tá errado, vamos olhar. E a empresa no vermelho, a empresa devendo, em cheque Se especial, arrastando, né? Cheque especial, e pega mais empréstimo, pega Pronamp, pega não sei o quê, pega BNDES, pega empréstimo, e foi pegando. E foi. E, cara, indústria. Vai me corrigir se eu estiver errado, tá? Não, Mas tá assim, certo, correto. indústria. E, cara, indústria, automaticamente quando a gente vai para uma linha de indústria, vamos já, talvez, dependendo do cenário, produto, né? trabalhar por mas assim, o regime tributário ali, provavelmente real às vezes é melhor, dependendo da indústria. Vamos olhar isso. Resumindo, a gente fomos lá, entendemos a indústria, entendemos onde estavam os déficits, os problemas, e com isso nós entendemos que seria melhor trazer o lucro real. Fizemos simulações, falamos, cara, não trazer o lucro real para dentro dessa operação. Porque com isso você gera um monte de crédito, porque você exporta, você importa, você está importando, né? Então você gera um monte de crédito, isso tudo já a bateria no seu imposto, você está fechando no vermelho, você tem nota de tudo. Tudo isso vai ser benéfico para você. Na verdade, a sua empresa estar fechando no vermelho não é tão ruim. Porque agora a gente inverte isso. Sim. O cara com uma grana gigantesca no estoque, e esse estoque lá, todo o crédito do estoque não estava conseguindo gerar crédito no imposto para descontar. Isso, ou seja, resumindo, nós fomos lá e fizemos um processo para trocar o regime tributário do cara. Trouxemos uma contabilidade e tal, que era, ele quis uma outra contabilidade para tirar o que estava. Só que assim, essa que estava isso. A cada hora abria um chamado, ele abria um chamado, se precisasse falar, tinha aquele que eles falam, o SLA de atendimento e tal. E era essa operação. Chegava dia 17, dia 15, a empresa, a contabilidade mandava para ele a guia de impostos, os caras pagavam. E foi vindo nisso. Quando a gente chegou e fez tudo isso, trouxe outra contabilidade, vamos para o lucro real, o pessoal que veio com o lucro real já foi debulhando, vamos colocar o OMIE, o sistema, até fazer um marketing aqui, ver se o OMIE, quem sabe o OMIE faz um patrocínio. E assim, então já colocou o OMIE, já começamos a fazer um processo dentro da empresa, né? O que aconteceu? Quando isso aconteceu, fomos para a contabilidade cancelar a outra. Porque já estávamos contratando a outra que fazia o lucro real, vamos cancelar aquela lá. Chegou numa equipe de consultores lá e falou, não, beleza, você quer cancelar? Sem problema, tá bom, o que você precisa de dados? Está aqui os dados para você passar para outra contabilidade. Só que passou uns dias, o que aconteceu? O cara lá atrás, que foi contratado há 20 e poucos anos, que era o contador, que era pequenininho, que começou a fazer o processo, que agora é gigante, nem ele mais tem tanto acesso às empresas, o cara bota lá a operação para rodar. Quando ele descobriu que essa empresa ia sair fora dele, aí ele veio, eu preciso desses dados, peraí, vamos resolver, vamos enxergar como que tá. Mas assim, olha o time disso. Já tinha perdido o time. Já perdeu o cliente. Já tinha perdido. Quando ela vez, aí entra na questão falando, guia de imposto. Chega uma hora que o cara ele não tá olhando mais. Peraí, a empresa tá me entregando todas as declarações fechando no vermelho. O cara tá pagando 100 mil de imposto fechando no vermelho. Alguma coisa tem, vamos analisar isso, vamos ver onde que a gente consegue ajudar. Ou seja, ele trouxe uma consultoria financeira, levou a gente para lá, ele falou, cara, não sei onde está meu dinheiro, eu não consigo mais, eu pego empréstimo, eu boto o dinheiro aqui, passa 2 meses, estou no vermelho. Pega empréstimo, passa 2 meses, estou no vermelho, estou usando cheque especial, não sei onde está o problema. E aí ele foi contratar uma consultoria financeira, então isso também é uma vantagem você trazer um consultor. Nós falamos muito sobre isso, assim, que não é um custo, cara. E o empresário, a primeira coisa que ele faz, não, você está sendo um custo. Não é um custo. Se o empresário está disposto a analisar os números dele, se está disposto a mudar, porque assim, também mudar da dor de barriga, né? Mudar da que na verdade o cara já tem aquela confiança naquele contador que está fazendo essa etapa para ele e ele fica com medo de falar assim, eu vou de repente trocar com um cara que não vai dar certo e aí ele fica nessa... Mas a partir do momento que ele sente a confiança do profissional, do novo profissional que está passando para ele as diretrizes do que vai ser a empresa dele dali para frente, é questão de dar um voto de confiança pro cara, entendeu? Porque às vezes o cara ele tá ali, ele tá atrás da mesa ali e ele tá enxergando só o que ele tá pagando, ele não tá enxergando ao redor do que tá acontecendo. Igual você falou, a empresa do cara tava afundando, o cara não saía do vermelho. Mas espera aí, alguém chegou para ele e falou para ele, olha, você tá numa tributação errada, você tem como melhorar a sua situação da sua empresa. Às vezes é uma falta, o cara ele cria aquele conforto
atrás da mesa e fica naquilo. Sim. Né? Então tem que ter o profissional que vai cutucar o cara ali, tem que ter também a questão, a gente, vamos falar assim, eu sou contador, mas eu não sei tudo, eu sempre preciso de alguém estar de parceiro comigo ali para a gente estar trabalhando junto e a gente achar a melhor opção pro empresário. Sim. Né? Porque você entra às vezes num cliente seu lá, você vê que o cara tá com problema financeiro, então antes da gente querer abrir, não, vou cuidar do financeiro do cara também. A gente vai entrar no financeiro. Sim, eu chego lá e vejo uma necessidade de, cara, alterar uma contabilidade, ver o que a gente consegue fazer. Claro, agora o cara tá falando da vida, vem pra cá, vamos entender essa operação também. Então, assim, realmente é o que você falou, a pessoa ela acaba deixando e vai... E para ela tá tudo certo. E assim, na verdade também, às vezes a contabilidade do cara tá certo, não tá errado a contabilidade que tá fazendo. Sim. Só que o cara gasta mais do que entra. Você entendeu? O cara estoura, cartão para mulher, cartão para não sei quem, e o cara vai ali custeando todo mundo que está só sugando ele e não está tendo resultado. A empresa está indo de mal a pior, mas por quê? A administração do cara não está legal. Né? E aí, ou seja, nessa hora, se você não tem os seus dados, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Eu vou te falar uma coisa que me deixou assim até preocupado. Um cliente me procurou, até foi uma gerente do Bradesco, me procurou um mês passado, e ela falou para mim assim, Davi, eu estou precisando de um balanço patrimonial de um cliente e tal, e esse cliente é cliente nosso. Então passei para ela, foi coisa assim no outro dia já mandei o balanço patrimonial para ela, e ela falou, Davi, eu estou com um problema aqui, que eu tenho uma cliente que fatura 5 milhões, e ela ligou para a contabilidade que eu pedi o balanço patrimonial. A contabilidade falou que ela não precisa de balanço patrimonial. Eu falei, como assim, cara? O balanço patrimonial, DRE e balanço é uma coisa que toda contabilidade tem. Se ela não tem um balanço patrimonial, então a contabilidade ela está pagando a contabilidade para não ter contabilidade. Você entendeu? Eu tive um outro cliente que me procurou. O cara pagava lá, vou até falar o valor, né? O cara pagava R$300 por mês para a contabilidade. A contabilidade só emitia a guia. Não, só emitia a guia do Simples Nacional. E o cara achando que estava com contabilidade. Você entendeu? Não tinha os extratos bancários do que entrava, do que saía. Não tinha nota de nada. Ele só ia lá, pagava todo mês os R$300 lá para a contabilidade, achando que estava tudo certo. A contabilidade entrava lá, emitia a guia. E aí, o mais preocupante ainda, Danilo, quando esse cliente chegou até mim, eu falei assim, olha, eu vou fazer um levantamento de como está a sua empresa. Ele tinha matriz e filial. Nossa, uma empresa grande. Quando eu entrei na prefeitura, entrei em Receita Federal para saber como que estava a situação da empresa, a empresa não tinha nem registro na prefeitura. Ele estava trabalhando ilegal, entendeu? Caramba, desde 2019. Aí você fala, assim, como que um profissional... Né, denigre a imagem nossa como contador, porque denigre. Que aí vem no que nós estamos falando, né? Que eles acham que é só uma obrigatoriedade de contabilidade. E na verdade não é. A contabilidade ela olha o patrimônio seu no geral, né? Desde quando você abriu, o que está acontecendo e o futuro. E outra coisa, você como empresário, você não abre uma empresa para amanhã você fechar essa empresa. Você abre para essa empresa ficar por muitos anos, né? Quando você abre lá no CNPJ, na Receita Federal, a intenção desse CNPJ... Não é você já daqui um pouco fechar. Não é daqui, vamos falar assim, olha, eu sempre falo, o empresário abriu a empresa, os primeiros 5 anos de empresa dele, ele não vai ganhar dinheiro. Não. Ele não vai ganhar dinheiro. Ele tem que gerir o negócio, fazer o nome dele aparecer, e a partir desses 5 anos ele vai começar a ganhar dinheiro. É diferente. Mas nesses 5 anos, ele vai administrar, ele vai ralar pra caramba, vai trabalhar pra caramba, para poder deixar a empresa dele sólida. Nós falamos isso até no último podcast que teve sobre recuperação empresarial e tal. Nós falamos isso, as etapas da empresa. Não adianta o cara já falar, eu sou empresário, abriu o CNPJ e pronto, agora eu quero ganhar grana. Né? Ele tem um processo de estruturação, solidificação, que aí vai maturar ali com 5 anos, aí depois ele sim chega numa linha de processos da empresa para chegar no nível de excelência. Nós falamos sobre essas 4 etapas da empresa. E o problema que muitas das vezes nós encontramos é exatamente isso. A pessoa já chega querendo não estar nem maturado. Mas aí cai em outra questão, né? O cara, ele vai lá e abre um CNPJ. Então, dependendo do nicho que ele abriu lá, independente do nicho, qual que é a primeira coisa que o cara faz?
Ele quer mostrar status, não, eu sou empresário agora. Ele já vai lá, compra um carrão financiado lá e pá, quer mostrar que ele é empresário. E na verdade, ele tem que trabalhar para a solidez do CNPJ dele, da empresa dele, né? Os bens, as outras coisas, viagens, isso vai vir com o tempo. Mas primeiro o cara tem que ralar, o cara tem que trabalhar, entendeu? Então, como que você vai abrir uma empresa? Você abrir uma empresa, você tem que solidificar aquela empresa e você vai pegar todo o recurso que está entrando e vai torrar tudo. Você não consegue, cara. Você não a cria sua uma empresa vai reserva, quebrar. você não cria para nada. Você precisa ter uma reserva de capital, você tem que ter uma reserva de contingência ali, porque você não sabe o que pode acontecer. Quando eu abri a minha empresa, cara, eu cheguei a abrir o escritório era na minha casa, né? Aí eu falei assim para minha esposa, vamos abrir fora, a gente precisa de um outro local. Aí eu fui lá, cara, abri o escritório, você acredita, abri o escritório no mês de setembro. Quando foi no mês de março que deu a pandemia, 2019... Você abriu o escritório mesmo? Eu abri o escritório físico, né? Fui lá, aluguei o espaço, peguei o capital que a gente tinha, investi tudo e montei a empresa, montei a estrutura do escritório, igual você conhece lá o escritório. Sim, lá. Né? Assim, gente, é top demais. Então, assim... Eu entrei lá... Muito top, hein? Aí quando nós montamos o escritório, aí eu falei assim, agora eu vou ficar rico, né? O professor na faculdade sempre falava assim, né? Olha, quando você virar contador, né? Você vai montar o escritório e você acha que você vai ficar rico. Não é assim. Você vai ter as etapas. Você vai achar o auge, né, do seu negócio. E hoje está mais difícil ainda, né? Porque hoje o mundo da tecnologia, então temos as redes sociais, também, muito grande, né? Mas digo assim, na rede social os caras começam a falar que é tudo muito fácil. Milionário fácil, não sei o quê, então as pessoas vão nessa ilusão também. Acho que isso influencia bastante. E aí, cara, quando eu montei o escritório, que eu fui pro físico mesmo, montei o escritório em setembro de 2019 e na pandemia estourou. A pandemia fechou tudo. Falei, caramba, e agora? Investi meu capital que eu tinha, né? Agora o cliente não posso atender cliente, como é que eu vou fazer? E aí, naquela época, me surgiu a ideia, né? Eu falei, não, vou começar a trabalhar home office. Fechei o escritório, ficava lá eu com a minha esposa o dia inteiro no escritório e comecei a atender home office. Então o cliente chegava até a mim, eu falava assim, olha, eu não posso fazer uma reunião presencial com você, mas vamos fazer aqui uma videoconferência. E aí eu passava todos os trâmites daquela empresa para as funcionárias, né? Para as colaboradoras, e elas faziam todo o processo, todo mundo home office, e deu certo. Deu certo, mas se eu tivesse desistido na primeira dificuldade que chegou até a mim, hoje não existia dias de assessoria. Isso é uma dificuldade que muita gente... Não só no mundo empresarial, acho que em todas as coisas hoje, às vezes a primeira dificuldade a pessoa já desiste. Então, e o empresário ele tem que ter isso, né? Às vezes, eu já vi... Resiliência. Eu já vi empresários muito bem sucedidos falar, eu não quebrei uma vez, eu quebrei 5 vezes e me levantei, entendeu? Então, você tem que ter sempre a esperança e a fé e a convicção que o negócio vai dar certo. Não adianta você também ter fé e não ter coragem de pôr a mão na massa. Não vai acontecer a coisa. Até que então é assim, o próprio Deus falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Sim. Então assim, mas primeiro vem antes da benção tem uma condição. Cara, se esforce e tem bom ânimo. Porque se você não se esforçar, as coisas não acontecem. Existe uma condição para poder chegar em alguma coisa. E a condição é trabalhar. E a gente trabalha, cara, tem dia que é 18 horas por dia. Não, na época mesmo, agora, mês que vem, já começa a época do imposto de renda, então eu tenho hora para entrar no escritório, mas não tenho hora para sair. Então, às vezes eu vou até 1h da manhã, 2h da manhã, a mulher até fica brava, não, eu preciso ir embora, tem que dormir, mas eu tenho que dar conta da demanda, cara. Eu sei que quando chegar no último dia útil lá, que é a entrega das declarações, eu tenho que estar com tudo em dia. E outra coisa, o cliente me procurou no escritório, eu faço uma reuniãozinha com ele ali, né? Conversei com ele, expliquei tudo o que vai acontecer no imposto de renda dele. Quando eu termino de explicar, o cara fala, entendeu? Não entendi tal coisa, eu volto do começo de novo. Então, às vezes você até fala assim, mas é um tempo perdido, né? Às vezes você fica lá meia hora, 1h conversando com o cliente ali e depois você volta do começo. Não é uma perda de tempo, cara. Eu entendo isso como um ganho, porque as pessoas hoje, Danilo, eu falo para você porque acontece muito isso comigo no escritório, não sei se acontece com você, mas as pessoas hoje estão muito carentes desse contato.
Tá, eu sou o cara do tete a tete. Eu também, Eu eu sou gosto. muito visual ali. Eu já tive clientes que choraram na minha mesa porque o cara, ele sente a confiança em mim, ele abre a vida dele particular, um problema que ele está com o filho, um problema que ele está com a esposa, né, um problema financeiro. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para você, nessas ocasiões, você saber interagir com o cliente e trazer o cara para o seu lado. O que diferencia é, o problema todo mundo tem. Com É certeza. como que a gente olha para ele, né? Também. Porque assim, se a gente olha para o problema e faz ele maior que a nossa força de vontade, maior que Deus, assim, tipo, mas assim, trazendo para nós mesmo, maior que a nossa força de vontade de resolver ele, cada hora ele fica maior. E assim, tem a questão também desse cara a cara com o cliente, porque o cara, você vê a satisfação do cliente no rosto dele, né? Eu já tive cliente e o cara falou assim, Davi, toda essa vida minha, ninguém nunca me falou isso, você me falou. E estala assim pro cara, então ele parece que é uma coisa assim, tão insignificante que você está conversando com o cara, mas é aquilo que vai fazer a diferença, que você vai conseguir captar esse cliente para você. É que quando você olha assim, você fala, pô, o cara sabe que ele tá no simples, que ele vai ter que pagar o imposto, que ele pode mudar o regime, que não sei o quê, porque assim, para você é óbvio. Mas a gente fala que o óbvio não existe, Não né? existe. Porque assim, se você começar a me dar uma aula de contabilidade aqui, você manja demais de contabilidade, ainda a gente tem umas expertise por causa do dia a dia, do dia a né? dia. Então, como estamos dentro, vendo ali números, DRE, fluxo de caixa e tal, então a gente tem esse conhecimento. Mas lógico, você vai trazer aqui, você daria uma aula. Mas diante disso, cara, é interessantíssimo. Por quê? Porque essa expertise, a pessoa sozinha ela não vai. Não vai. Eu sempre falo, o mundo hoje, o mundo corporativo hoje, sem parceria você não faz nada. Você tem que ter parceiros, você tem que ter o cara certo para você indicar para o seu cliente, porque o cara já tá vindo com uma dor de cabeça, você não vai arrumar mais uma dor de cabeça. Aí ele chega lá no seu escritório na dia da assessoria lá para te contar um problema, você olha pro cara dele e fala, não, vem cá, senta aqui, vamos parceiro, tamo junto, vamos resolver esse problema. E assim, isso não se estende somente ao mundo empresarial. Pessoa física também é a mesma coisa, entendeu? As duas coisas andam junto. Eu tenho, assim, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas eu tenho clientes que chegam no escritório e falam, Davi, eu sei que o seu preço não é o menor, mas eu sei que você é o cara que resolve, é o cara que eu ponho na sua mão a situação, e eu posso ficar tranquilo, você entendeu? Então isso é gratificante para o cliente e gratificante para nós do outro lado também, porque as duas coisas andam junto, né? Eu não posso visar só não ganhar dinheiro do cliente. Esse cara aqui, eu sei que isso aqui eu vou explorar o cara, vou tirar uma grana do cara. Não é isso, cara. Não é isso. A credibilidade sua comercial tem muito mais valor do que o dinheiro, né? Porque, assim, o cliente, quando ele olha na sua placa do seu escritório, ele fala assim, aquele cara conhece. É aquele cara que eu preciso. Entendeu? Vamos, gente, quem precisar da Dias, só chamar o Davi ou chamar a gente aqui. E a gente está falando disso, do empreendedor, da parte de todos os problemas que ele enfrenta. A gente trouxe até um tópico bem interessante aqui, que foi isso da importância da contabilidade. E quando a gente traz para dentro da contabilidade, falar a importância da contabilidade, então é essencial que o cara tenha uma boa contabilidade. É essencial. Para poder cuidar dos dados dele, da parte fiscal, e para que ele não tenha problemas futuros. Sim, né? Então, eu vou até citar aqui, vamos falar do pequeno empresário, microempreendedor individual. O cara, a primeira coisa, ele quer abrir um CNPJ, então ele tem lá uma vendinha, ele tem lá alguma coisa que ele faz e quer vender isso. Então, qual que é a primeira etapa? Ele procura o Sebrae e o Sebrae fala para ele assim, olha, você abre o CNPJ, a gente vai dar as diretrizes para você. Só que o próprio Sebrae ou a internet, ela vai falar assim, olha, o MEI não precisa de contador. Já o cara já começa errado aí. Entendeu? Porque ele não sabe nada de faturamento, ele não sabe nada do que é de obrigação que ele tem que fazer. Então, assim, o Sebrae vai falar para ele, você emite a guia do DAS todo mês e paga lá e você já está pago o imposto, beleza. Só que tudo que acontece aqui no microempreendedor individual, MEI, ele reflete na pessoa física também. Então, é CNPJ e CPF. São os dois. Aí o que o cara faz? O cara, dependendo do faturamento, o cara não pode ultrapassar os 81 mil, que é anual. Só que o cara tá ali fazendo as vendas dele, ganhando dinheiro,
e não está gerindo, não está emitindo nota, ele está fazendo do jeito que ele acha que é certo. Ah, meu amigo faz assim, sempre deu certo, vou fazer igual ele. E vai. Quando o problema chega até nós, já está o angu feito, o encaroçado, na verdade, né? Que aí você precisa desencaroçar esse angu, colocar as coisas no devido lugar, o que precisa fazer. E aí, cara, aonde que você passa essa informação para o cliente, ele fala, mas eu não sabia, para mim estava certo. Então, a consultoria de um contador é muito importante, seja na MEI, seja no Simples Nacional, seja desde o cara abre desde o MEI é interessante. Desde o MEI, por quê? O cara já vai criando ali, na base dele, da estrutura da empresa dele, ele já vai criando uma solidificação no CNPJ dele. Um item que eu sempre presto atenção no que o pessoal faz, até eu gosto de rabiscando. Mas assim, por exemplo, a gente está num ponto A da vida ali. O cara começou o processo dele de empreendedor. E ele vai lá e faz o quê? Muitas das vezes que você falou, ele vai e abre um MEI. E ele tem uma visão lá de onde ele quer chegar no ponto B dele. Pô, eu quero ser um grande empresário. Todo mundo, volta que a gente falou, todo mundo abre um CNPJ, abre uma empresa, não pensando em fechar ela. Sim. Pensando em crescer. Em continuar. E muitos pensam logo no dinheiro, lá na riqueza. E não tá errado, cara. A gente fala que não, a gente quer, É uma escada, é uma escada. Subindo degrau por degrau, né? Só que aí lá no ponto A hoje, o cara abriu a empresa dele no MEI, aí ele tem essa informação que ele não precisa de um contador. A chance do cara dar ruim já começa errado. Eu digo que tudo que começa errado não tem como dar certo, cara. Não tem. Não é porque tá dando certo que tá certo. Um amigo não, o Rodrigo, ele tem uma frase que ele fala isso, nem tudo que tá dando certo tá certo. Sim. Não é porque deu certo que tá certo. Então assim, então às vezes precisa rever os conceitos de como que tá, e muitas das vezes sim. Só que então, ou seja, se o cara abriu o MEI lá, e ele falou, não preciso de um contador. Aí ele vai, começa a crescer, faturar, daqui a pouco faturou mais de 81 mil reais por ano, e só que tá indo. Quando vem dar problema, muitas das vezes já não dá tempo de correr atrás, de resolver. Então, talvez seja... aí é onde que o cara quebra. Eu tive uma cliente que ela era prestadora de serviço e ela era MEI, né? Então, só para você entender um pouquinho desse raciocínio que eu estou te falando. Ela começou lá com MEI, então ela tinha prestação de serviço e comércio. Por quê? Ela instalava nos condomínios, fachada de condomínio, pedras, né, nas fachadas de condomínio. Então, você tinha sua casa, você contratava o serviço dela, ela ia lá e comprava a pedra, vendia para você, Danilo, o serviço é tanto. E passava ali para você, passava a nota e boa, achando que estava certo. Só que acontece o seguinte, ela te passava nota de prestação de serviço. Aquele produto que ela comprou lá na pedreira, que era a pedra para instalar na sua fachada, ela não estava emitindo a nota daquilo, só que a pedreira emitia a nota falando para a Receita. Ó, a Receita, vendi para ela tanto metro lá de pedra, né? E ela simplesmente fazia a nota de prestação de serviço. Teria que continuar a operação da venda do produto e ela emitia tudo dentro de um serviço. Aí ela emitia a nota para você, te dava como prestação de serviço, para ela estava tudo certo. Quando a Receita pegou isso, a Receita pegou tudo retroativo. Foi 50 mil reais de imposto que ela pagou. Ela quebrou. Ela fechou a empresa. Você entendeu? Então, assim, por quê? Por falta de informação, por falta de ter um contador para estar ali auxiliando, olha, tá errado, não é assim. Então, a gente vai no dia a dia dando as diretrizes para o empresário. Né? Então, assim, gente, vocês já estão entendendo que mesmo que seja desde um MEI, um simples, você já está faturando muito, você precisa de um contador. E outra coisa... E um consultor financeiro também. Que aí vai te direcionar, cuidar do seu dinheiro. Ó, você precisa de um cara que vende, que aí vai trazer dinheiro. Você precisa de um consultor financeiro para poder direcionar onde que vai cada dinheiro. Você precisa do contador para cuidar do patrimônio. Para cuidar do patrimônio, porque senão, daqui a pouco você vai ter que achar uma dívida lá, vai chegar um imposto que você não estava precavido disso. E o interessante disso também, Danilo, é o seguinte, quando nós pegamos... Eu pego o MEI no escritório também, a gente faz essa assessoria, essa consultoria para o MEI também. Então... o que eu falo para ele? Olha, com a consultoria da Dias Assessoria, a gente vai acompanhar o seu faturamento. Se a gente vê que você vai estourar faturamento e vai desenquadrar, você vai sair do Simples Nacional, você vai para o lucro presumido, né? Automaticamente. Nós tivemos muito problema disso agora. Tivemos bastante, hoje... Inclusive teve pessoas aí, chegou no último dia, me procurou, olha, tô nessa situação, então nós corremos, ainda conseguimos acertar, né? Mas não eu tenho não é cliente, mas talvez em escritório, mas assim, o que aconteceu? Ela tinha uma nota para emitir, 160 e poucos mil reais,
e foi emitir. Ela não sabia que ela tinha esses problemas com algumas guias, o contador não tinha informado e tudo. Quando ela foi tentar emitir a nota, automaticamente o quê? Travou para emitir a nota. Só que foi próximo de data de folha, aluguel, e ela contando com essa nota para poder emitir o faturamento, entrar e ela fazer o pagamento. Cara, mas nossa, até conseguir, parcelou esse imposto que estava para liberar, para poder emitir a nota, para poder fazer, ou seja, talvez é uma coisa que devia ter sido evitado, poderia ter sido evitado lá atrás. Então, igual eu falei para você, a gente faz essa consultoria e essa assessoria pro empresário, quando ele tá para desenquadrar, a gente já avisa ele, olha, você vai desenquadrar, vamos fazer isso já automaticamente, sem a Receita fazer isso para você. Porque se a Receita desenquadrar o cliente, então ela vai cobrar tudo retroativo. Se a gente está acompanhando esse faturamento, nós fazemos isso já antecipado, né, para evitar todo esse transtorno, você não perde o seu direito do Simples Nacional. Se tiver algum débito, a gente já parcela isso para você, deixa bonitinho, e a empresa continua. Né? Agora, o problema da MEI, o cara desenquadra, ele já vai para o lucro presumido automático. Então, o lucro presumido, a alíquota do imposto já é diferente, as obrigações é diferente, tem declarações que você precisa entregar, muda completamente a visão da sua empresa. E aí o contador é mais caro também. E aí o contador é mais caro. Aí o cara fala assim, pô, mas quanto você me cobra para fazer isso? Quando você passa o orçamento para ele, ele fala, você tá me furando os olhos. Não é? Você não tá furando o olho de ninguém. O trabalho é o trabalho, porque você tem, além de toda essa consultoria, você tem outros funcionários que tem que envolver nessa operação. Não é um cara sozinho que vai resolver. E nem consegue. O cara sozinho não consegue. Né? Não, então, ou seja, tenha um contador que não seja só o contador, que seja o cara que vai emitir guia, mas seja o cara que acompanha e te ajuda no processo ali. Tem vários assuntos para falar e a hora não espera. A hora vai embora, a gente começa a falar e o legal de tudo isso é que é um assunto que é gratificante de você falar e é gostoso. Você começa a falar igual você. Se você começar a falar de finanças aqui, nós vamos passar a noite falando de finanças. Então, quando entra na área da contabilidade, então uma coisa vai trazendo outra, igual você falou, e a gente vai mostrando para o empresário que realmente a contabilidade da empresa dele é coisa muito séria, né? Eu já tive clientes que me procurou e falaram, Davi, eu preciso buscar um crédito no banco, o cara não conseguiu porque ele não tinha uma contabilidade. Né? Exato, o cara não tem um PGDAS, não tem nada. E esse negócio de crédito é complicado também. O cara vai lá e não quer pagar imposto. Poxa, ele não quer pagar o imposto, não quer fazer a emissão de nota, e depois ele quer um crédito, não consegue. É mó complicado. É que na verdade o cara ele tá tentando ali dar o jeitinho brasileiro dele, que todo mundo tenta fazer. E só que hoje essas coisas na Receita Federal já tá mais restrito, né? Eu sempre falo, até para os clientes, até de imposto de renda, eu falo para eles assim, o que você fazia há 5, 10 anos atrás, hoje você não faz mais. Que até onde eu sei, a gente sempre procura informação, a Receita ela atualizou o software dela, né? O tal de ARP agora, que é o Gavião. Na verdade, Danilo, eu não sei se você tem essa informação, mas a Receita Federal do Brasil, ela tem um mega computador, né? Tá instalado no Paraná isso, né? Em Curitiba. Só 3 países que tem esse tipo de computador e um deles é o Brasil. A Receita Federal instalou, então todas essas informações que passou no banco, cartão de crédito, CPF lá no mercado que você passou, seu CPF, comprou um carro financiado, tem uma casa financiada, todas essas informações já estão na Receita Federal. Sim. Então não tem como o cara querer dar uma de migué e falar assim, não, vou esconder da Receita. Você não esconde da Receita. Não, você não esconde mais nada. E na hora que a conta chegar, a conta vai chegar alta. E o cara não quer aceitar isso. Né? Mas os políticos são tudo safados, sem vergonha, que rouba todo mundo. Você não pode se comparar aos políticos, cara. Faz a sua parte bem feita, para você não ter dor de cabeça. Eu digo que quem coloca desculpa ou quer culpar alguém, cara, não adianta. Fulano é Bertano, ele tá tampando o sol com a peneira, na verdade. Não, que as pessoas, o empresário, isso não é empresário, mas as pessoas, ela geralmente quer jogar a culpa pra cima de alguém. Deu errado porque fulano, tá caro porque Bertano, tá isso por causa daquilo. Cara, se você não fizer, meu irmão... Se você não levantar... E a gente toma muita pancada com isso, né? Porque o cara fala assim, quebrei por conta do contador. Não foi culpa do contador, cara. O contador fez a parte dele, né? Tá certo que tem profissional e profissionais, né? Então, mesma coisa do financeiro. O cara fala, trouxe o financeiro, já ouvi isso. Trouxe o financeiro aqui, mas não resolveu nada. Não resolveu. Não vou resolver, eu vou te direcionar. Não tem como eu te
você, ainda assim, você é o empresário. Eu vou te dar as direções, você faz se você quiser. Você não vai lá na conta do cara, pegar o dinheiro, pegar o cartão do cara e fazer a operação para ele. Então, assim, não adianta você. Ele pode ter o melhor contador, ele pode ter a melhor consultoria financeira, ele pode ter o melhor jurídico, ele pode ter as melhores pessoas do lado dele. Mas se ele trouxe todas essas pessoas para falar assim, vocês são custo, eu pago vocês, você tem que me ouvir. Não, é o inverso. Você traz um contador, você traz um consultor para poder ele te auxiliar. É olhar de fora para dentro. A gente chega de fora para dentro, a gente vai enxergar aonde estão os problemas e resolver. E ele está olhando de dentro para fora. Não, aqui dentro da empresa eu mando, eu conheço, eu faço, eu desfaço, e ele não quer aceitar. Aí não tem outra. Foi aquilo que nós falamos lá no começo da conversa. O cara gasta mais do que ele do que ele ganha, você entendeu? Então, ele acha que por ele ser o diretor da empresa, as coisas têm que gerir do jeito dele. E nem sempre ele está certo. Às vezes e o cara não tem controle de nada muitas das vezes. Não tem. Controle de contas a pagar, contas a receber. O cara, ele vai indo no vento. Cara, eu vou falar pra você assim, Danilo, tem empresário que ele não sabe nem o custo da folha de pagamento dele. Não sabe. Não sabe, cara. Não sabe qual que é o ponto de equilíbrio. Ó, já começa por aí. O cara primeiro, você chega lá, quanto você fatura? É assim, tem aquela ilusão de falar o quanto fatura. Pô, fatura 1 milhão e tal. Tá, mas qual que é a sua margem de contribuição? Ah, não sei. Quanto que te deixa de lucro líquido ali no final? Qual que é a sua percentual de lucratividade? Putz, não sei. Aí a gente costuma dizer... Isso é sério, cara, essas coisas. Mas é muito sério, o cara não sabe. E assim, então ele tá trabalhando e ele tá achando, pô, tô faturando 1 milhão, mas quando eu vi o cara só tá no negativo. E daqui a pouco chega uma hora que o cara, putz, cadê o dinheiro? Não tem. Então assim, é essencial que o cara traga pessoas, nós falamos muito sobre isso, tanto nos eventos, tanto onde nós estamos fazendo conversa, até aqui mesmo no podcast já foi abordado um pouco sobre isso. É essencial que ele traga pessoas, porque ele não tem skill para tudo. Sim. Soft skill do cara, por exemplo, você é contador. Aí eu vou lá e falar, pô, vou fazer um cursinho na Udemy ali de contabilidade, como que eu emito uma guia de imposto, como que eu faço uma declaração, pronto, a partir de agora, parecer de serviço de contabilidade eu vou pegar. Não, cara, não é isso. Você não tem soft skill, ainda que você procura, você não tem. Então, se eu sou financeiro, vou falar de financeiro. Sim. Sei lá, se eu vendo xícara, falar em vender xícara. Eu até trouxe uma adenda aqui, eu falei em vender xícara. Você viu que essa xícara é top, né? Essa xícara aqui, ó. Não, vou fazer essa propaganda primeiro. Essa daqui é top. Essa daqui é da Palas, um parceiro nosso. Certo. E o que acontece? Esse cara teve uma ideia extraordinária para o endomarketing da empresa e também para a economia dentro da empresa. A Palas, ela fez essa xícara aqui, é que a minha eu não coloquei caricatura. O cara queria colocar caricatura, eu falei, não, não vai ficar legal. Não vai. Ele tem mais ou menos uns 40 funcionários na empresa hoje. E o que ele fez? Ele faz com a caricatura das pessoas, nome e tal, da pessoa e o logo da empresa dele e tal. E essa ideia é sensacional, leva lá para... Compra com eles lá, com o pessoal da Palas e leva para dias de assessoria. Por quê? O cara chega de manhã lá, ele põe um cafezinho dele, vai lá e tira fotos. Ele fez o quê? O marketing da sua empresa de graça. Tá indo... Dentro da empresa, todo mundo tá vendo o logo da empresa, tá mexendo na empresa, ele fez o quê? O endomarketing. Ele reduziu copos descartáveis, que toda hora alguém vai lá tomar uma água, era um copo. Cada um tem sua xícara, com seu nome, com a sua foto, todo mundo usa a sua xícara. Então assim, o cara tá vendendo, vale, porque assim, você economiza, né? É algo que você não precisa ter copo ali para descartar. Você economiza a parte do copo, você economiza uma xícara, faz o marketing, endomarketing da sua empresa. E ainda contribui então, assim, com o meio ambiente. Gente, vou deixar o arroba da Palas, chama os caras lá, chama o Lúcio, chama a irmã dele, faz isso. É sensacional, porque leva isso para dentro da sua empresa, fazer o marketing, o endomarketing, vai mostrar a sua marca, o cara vai lembrar direto. E que se o cara já foi embora, ele leva e ainda vai continuar vendo lá a sua marca lá na prateleira dele lá. Eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então essa frase ela é muito forte no mundo empreendedor. Porque se você não mostra o seu negócio, o cara não vai te achar. Né? Não. A vida, quem não é visto não é lembrado. Então você tem que mostrar o seu negócio e perder a vergonha, que nem nós estamos aqui fazendo um podcast, perdendo a vergonha, falando, a gente vai, mas a gente não tem problema. A gente vai ajustando, né? Vai, ainda bem que depois tem uma boa edição, a gente vai ficar bonito até no vídeo. Mas nós estávamos falando, né, meu? Então, ou seja, o cara, voltando no assunto de dados tal, a gente lembrou da xícara aqui e para falar, mas quando a gente vem para essa linha do cara não sabe qual que é o faturamento, sabe o faturamento às vezes porque ele viu lá, mas não sabe margem, não sabe lucratividade, não sabe nenhum dos dados, e isso é um problema muito grande que a gente encontra dentro da empresa. Então,
para direcionar um caminho, assim, um dos erros mais comuns que as empresas elas enfrentam disso, assim, que cometem na escolha, quando ela escolhe um contador, quando ela escolhe um consultor financeiro, quando ela escolhe um cara para ser conselheiro de vendas, de consultoria ali, é isso, ela não escolher. Acho que a maior dificuldade é ela não escolher, e o maior erro que ele tem é não escolher. Sim. É não querer trazer pessoas boas para o lado dele, querer trazer consultores, porque quando você traz um consultor, você traz braço para a sua empresa. Com certeza. E eu aprendi uma coisa nessa caminhada que é assim, cara, não sou bom em tudo. Ninguém não somos bons em tudo. Não somos. Só que o que acontece? Hoje tem alguém que é bom em alguma coisa que você não é. Aham. Então, se eu não sou contador, eu tenho um contador, eu vou trazer um contador bom para estar do lado. Se você não tem um financeiro bom, você vai vir trazer um financeiro para estar dentro dos seus clientes, vai trazer um cara para falar, um jurídico, enfim, você vai trazer uma pessoa para estar bem ali. O que acontece? Se a pessoa não faz isso, a tendência dela de dar ruim é muito grande. E muitas das vezes é difícil até de reverter o quadro, porque você chega e já está com um problema. Quando ela decide trazer alguém para poder resolver o problema, já é difícil reverter o quadro. Então, o que a gente sempre fala sobre isso, que é, cara, você vai começar um negócio, concordo contigo até do MEI, que você falou, precisa de um contador. E realmente, eu nunca tinha olhado por esse lado do MEI precisando de um contador. Porque eu tinha essa visão, se o cara é um MEI, pô, entra lá, emite uma guia, já era. Faz sim, cara. Mas assim, realmente, concordo contigo, esse podcast já mudou minha mentalidade sobre o MEI. E quem era MEI falava, cara, não precisa de um contador. Agora eu vou fazer o contrário, falar, cara, não, você é amigo, vai atrás no contador, resolve isso. Porque é mais fácil a gente pegar a situação do cara antes de acontecer o pior do que depois, cara, porque acaba que ficando mais caro pro cara depois para ele resolver a situação dele do que ele ter essa consultoria. E outra coisa, às vezes assim, a gente até fala, às vezes é R$200 que você está pagando ali para o contador para ele cuidar da sua MEI ali, manter direitinho, bonitinho para você. O contador faz para você até a emissão da guia, porque hoje o cara vai para a internet, eu falo porque tem vários clientes que acontece isso lá no escritório. O cara vai para a internet, aí tem lá os caras hoje, a máfia faz isso, né? Os caras jogam lá um site que simula o site do MEI, o cara paga a mensalidade lá dentro desse site, não reverte para a receita, vai ficando em aberto o débito com o cara, e quando eles repassam, eles amarram esse cliente com eles, e aí o cara começa a extorquir o cara, você tem que pagar isso esse mês, tem que pagar isso, e o cara vai pagando sem saber, né? Então eu sempre falo assim, você recebeu qualquer correspondência de Receita Federal, recebeu qualquer coisa do WhatsApp, liga para mim, eu tô aqui, eu vou pegar os seus dados, vou entrar na Receita Federal, vou ver se realmente aquilo é da Receita Federal ou se é uma fraude ou uma coisa. Trazendo um adendo do que você falou, todo mundo que abre um CNPJ começa a receber no e-mail que você tem que comprar o certificado, você tem que pagar boleto de não sei o que, boleto não sei começa a chegar um monte de coisa. E outra coisa mais séria aí, agora você falou do certificado digital. Eu falo para você porque eu sou contador e sou agente certificador, tá? O meu escritório ele é credenciado para fazer os certificados dos nossos clientes. Então, assim, o certificado digital, ele é a sua assinatura digital. Você está dando poder para alguém usar a sua assinatura para fazer o que ele quiser. Então, assim, eu sempre falo para o cliente, às vezes ele vai lá na internet, tem um certificado lá por R$100, tem um certificado por, sei lá, R$99. Toma cuidado porque você não está vendo a pessoa do outro lado que você está passando seus dados, entendeu? Então, hoje para você fazer, a gente até lá no escritório a gente faz um certificado à distância. Então eu faço lá, a pessoa tem que fazer o reconhecimento facial dela para eu certificar aquele certificado dela, né? Então, hoje com essa mudança digital, virtual que está acontecendo hoje, para você dar os seus dados de bandeja para as pessoas assim, pro cara que está com má intenção, cara, é muito fácil. Eu tenho uma amiga, né? Ela é advogada, trabalhou comigo em São Paulo, trabalhamos muitos anos juntos, e ela falou para mim, Davi, quase que eu fui presa. Eu falei, mas como assim? Como você quase foi presa? Ela falou assim, olha, abriram uma empresa no meu nome, lá no Paraná. Caramba. Então falsificaram o meu RG, falsificaram todos os meus documentos, abriram essa empresa, a empresa faliu, não pagaram os funcionários, e aí a Receita veio atrás de mim, né? A Polícia Federal veio atrás de mim, porque era fraude, o negócio era absurdo. E ela falou assim, eu sendo advogada, eu quase que eu fui presa. Então, é uma situação muito difícil e muito assim,
séria para você gerir no seu dia a dia ali, porque você imagina, o cara é profissional de direito, quase ir preso por conta de uma fraude, cara. Imagina você que não entende nada de lei. O cara vai lá, você se meter um certificado, não é? Abre lá, fala qualquer um, passa todos os seus dados, envia todos os dados lá. O cara tem a sua vida na mão dele, entendeu? Hoje, se você entra lá no GovBR, né, que a gente fala, que é a senha do GovBR, é a senha que o governo criou para poder você gerir seus dados ali. Quando a gente entra no GovBR de qualquer pessoa, você vê a vida do cara inteiro. Exatamente, ali, você entendeu? tem acesso a tudo. Você tem acesso a tudo, então você tem que ter uma pessoa de confiança para você passar esses dados. Não é assim, você chegar e passar, o Zé da esquina lá, vou lá, o cara me pediu lá a senha do Gov e vou dar a senha do Gov. Cara, não é assim, entendeu? O Gov você vê tudo, é verdade. A gente vai indo, vamos falando, mas eu queria entender um outro assunto, né, que a gente traz. Como escolher melhor para a empresa um regime, no caso, regime tributário? Então, o regime tributário, geralmente, Danilo, é igual eu falei para você, a gente vai fazendo esse estudo da empresa, da situação da empresa, né? Seja Porque uma empresa ela pode nascer MEI, simples, ou pode já nascer lucro real e presumido. Ela pode já nascer... Geralmente ela passa já por um regime maior, um lucro presumido ou um lucro real, quando ela já está com um faturamento já considerável, né? Então, assim, mas a importância dessa gestão, desse acompanhamento para você enquadrar a tributação da empresa, então, quando chega um cliente hoje no escritório, eu falo assim, Davi, eu quero mudar de contabilidade e vou trazer para a assessoria. Qual que é o primeiro caminho que eu falo para ele? Eu vou pegar lá o seu balanço patrimonial dos últimos anos, porque está vindo de outra contabilidade, eu não sei o que estava acontecendo lá, e eu vou fazer o seu estudo tributário. E dentro desse estudo tributário eu vou ver qual que é o melhor regime para enquadrar a sua empresa. Porque às vezes ele está enquadrado lá atrás no regime errado. Ele está pagando um imposto absurdo, sendo que ele podia ter, com a folha de pagamento dele, né, com os gastos que ele está tendo na empresa, ele conseguiria reduzir essa carga tributária dele. É um pouco que nós estávamos falando de um cliente meu, né, que vem anos pagando sem saber o que ele estava pagando. Diminuir. Então hoje a Dias Assessoria ela dá essa consultoria, tá certo que isso é um valor que é cobrado separado, né, da contabilidade do mês ali, mas a gente faz todo esse estudo tributário, mostra para o empresário qual que é a melhor forma de tributação, a melhor opção para ele e para o cara. E ainda tem mais uma coisa, dependendo da situação desse empresário que chegou no escritório, nós conseguimos ainda recuperar 5 anos para trás do que ele pagou a mais. Então, de repente, a gente faz... Isso você trouxe um negócio agora sensacional, que cara, se você pagou a mais, a gente faz um estudo, a gente consegue recuperar. Até 5 anos Até 5 anos consegue recuperar. Isso é um produto sensacional, que acho que tanto a parte de assessoria quanto a Bluepay, que ela tem esse produto, né? Nós trabalhamos um pouco nisso, que é enxergar essa parte, se você tem dinheiro para talvez pagou mais, pagou errado e assim, né, restituir. Restituir. E o mais gratificante é que o empresário ele não vai perder esse dinheiro. Na verdade, assim, se for apurado que ele tem lá um imposto a restituir do que ele pagou a mais, todos esses 5 anos vem corrigido. Então o cara não perde o dinheiro, né? Então por mais que ele paga lá, vamos falar assim, hoje para você fazer uma recuperação tributária, geralmente o advogado, o contador vai te cobrar 30% do valor do êxito do processo. Sim, do né? êxito. Então, quer dizer, você vai pagar 30% pro profissional que buscou esse crédito para você, mas você vai sair no lucro ainda. Porque quando a gente fala pagar no êxito, por exemplo, o cara foi lá e tem 100 mil para poder recuperar de imposto. Então, ou seja, desses 100 mil, ele não vai tirar dinheiro para o contador, o advogado ir lá e falar, tem que te pagar 30 mil. Não, cara, nós vamos no êxito. Isso. Ou seja, se eu conseguir recuperar 100 mil, 30 é meu e 70 é seu. Mas isso já veio corrigido. Então, desses 100 mil, provavelmente você já não ia pegar esses 100 mil. E outra coisa, né? É interessante esse tipo de processo, porque o cara, no ato da aquisição ali do produto, ele não vai desembolsar nada pro contador. Ele vai desembolsar no êxito. Né? Por isso que a gente fala, eu recupero para você esses 100 mil, só que desses 100 mil, 30 é meu, né? Então, mas assim, quando a Receita depositar esse valor para ele, é onde que ele vai fazer o pagamento para o escritório, entendeu? Ele não vai me pagar nada antecipado, entendeu? Me paga no êxito, não paga no final. Ganha ele e ganha nós também, porque quanto mais tempo ficar o processo lá e vier corrigido... Mais corrigido, né? Mais a inflação, né? Vai a correção em cima da inflação. Cara, olha, eu acho que já passou nem de 1 hora nessa falando, nós vai entrando no assunto, já a sua esposa começa. Bora, Davi! Mas é interessante isso.
E acho que a contabilidade, quando a gente traz contabilidade, financeiro, eu entendo que ela se conversa muito. Por quê? Porque assim, você precisa de dados, o contador precisa dos dados também, de uma contas a pagar correta, de contas a receber, ali as coisas conciliadas, relatórios, tudo. Ou o empresário ele precisa saber quanto que ele pagou, quanto que ele recebeu, o que ele tem de fluxo de caixa. Então, por isso, a gente tem esse processo BPO financeiro, aonde nada mais cara, tem gente que o empresário ele quer abraçar tudo. Aí ele abraça e fala, não, eu vou fazer o contas a pagar, eu vou fazer o contas a receber. E aí ele pega, só ele tem acesso, ninguém mais tem acesso, então ele faz o contas a pagar, o contas a receber, tira o foco dele de algumas outras coisas que poderia estar trazendo muito mais receita para ele, porque ele começa a ter foco, tem que pagar isso, tem que pagar aquele boleto, tem que entrar lá no banco, tem que fazer isso. Ele começa a ter essas coisas para fazer e ele tira o foco de onde poderia estar trazendo mais receita para ele, alavancando as coisas dele. Então, o processo de BPO, eu acho super interessante, trazendo aqui no nosso contexto, eu acho super interessante ter um BPO financeiro. Empresas que, cara, se você não tem um departamento financeiro, traz terceiriza isso. Você não tem o financeiro lá dentro, terceiriza isso para o BPO financeiro. Porque você terceirizando, você trazendo o BPO financeiro, o que é? Uma empresa vai cuidar de todos os seus contas a pagar, o seu conta a receber, vai cuidar dos seus números, vai entregar relatório, vai estar próximo do contador também para poder estar ali apoiando nisso. Então, o BPO financeiro, eu acho que do seu lado, do seu ponto como contador, o que você acha sobre o BPO financeiro dentro de uma empresa? Eu acho uma parceria muito interessante, porque assim, é igual eu falei para você, o contador, ele não sabe tudo sozinho. Né? Nós precisamos de parceiro. E a partir do momento que você está fazendo essa consultoria para o seu cliente, né, do BPO financeiro, automaticamente o contador e você está na mesma sincronia. Então, a chance de alguma coisa dar errado é mínima. Né? Então, se você está fazendo sozinho, a chance de dar errado é 100%. Você está fazendo sozinho por sua conta. Né? A partir do momento que você buscou um profissional da área... empresário, né? Isso. Você buscou ali um profissional da área para estar te auxiliando nessa questão aí do seu financeiro, da sua contabilidade, é outra realidade. Né? E hoje nós temos ferramentas aí, né, digitais que ajudam muito nessa questão. Né? Então você pega lá hoje, você tem o acesso na conta do cliente lá que já vai trazer o XML lá do extrato da conta do cara, você sabe em tempo real o que realmente está acontecendo. Então, você gera um código operador, o cara acessa, ele pode fazer... Isso, até a questão assim de ter empresários que largam tudo na mão do gerente. Não, o gerente, esse cara é meu braço forte aqui, é ele que faz tudo. Só que às vezes esse cara que é o braço forte dele está passando a perna nele e ele não está vendo. Então nessa questão do BPO financeiro e o contador junto, você consegue pegar essas coisas com mais facilidade. Vamos resumir, contador e financeiro igual auditoria nos seus números. É bem isso. Vamos auditar os seus números, onde você pagou, o que você recebeu, e o contador falou, cara, a conta não está batendo, não está fechando, cara. Uma auditoria sobre os seus números. E é bom então, ou seja, para quem está nos ouvindo, assim, se a gente puder... trazer, ou seja, melhor gestão financeira e tributária. Do meu lado, olhando para a gestão financeira, cara, tem os seus números. Se você precisa, quando você vem para a linha de gestão financeira, cuidar do seu financeiro, tenha os seus números prontos. Falo que o empresário tem que ter os seus números na ponta da língua. Quanto você faturou? Tanto. Qual que é a sua margem de contribuição? X. Quanto te sobrou de lucratividade? É isso. Ele tem que ter os seus indicadores e esses valores dos indicadores na ponta da língua. Correto, né? E correto. Não adianta então, o cara inventar valores para querer tirar proveito que ele a gente tem uma piada interna e já está virando externa essa piada, que é quando o cara não sabe o quanto ele tem de lucratividade, ele fala 30%. Quanto você lucra? 30%. Quer dizer que o cara não sabe. Ele não sabe. Ele chutou 30% porque ele não sabe o quanto ele Viu, mas assim, eu tive um outro empresário que me procurou. E o cara, eu até fiquei assim com dó dele, cara. O cara tinha até um nicho legal de cliente e ele me procurou, nós trocando ideia, e ele falou pra mim assim, Davi, eu não sei cobrar do cliente, cara. Eu não sei cobrar. Eu falei, mas como assim? Você é empresário, você tá nesse ramo e... mas eu tenho dó do cliente, eu não sei cobrar, eu fico com dó de cobrar do cara. Mas, você tá do outro lado da mesa... Você tem que valorizar o seu trabalho, entendeu? Do mesmo jeito que você tem um preço, eu também tenho o meu, né? Então, tá certo que você não vai explorar ninguém, mas você tem que ser o diferencial de mercado. A partir do momento que você consegue dar esse pulo para ser o diferencial de mercado, cara,
as coisas mudam completamente, porque as pessoas começam a te olhar com outros olhos, né? Você tem uma visão do mercado, do nicho de cliente que você quer, né? Para você trazer para dentro do seu escritório. E isso faz a diferença. Então, ele até brincou comigo, ele falou, Davi, quando eu tiver reunião com os clientes, eu vou chamar você para você dar o preço pro cara, porque eu tenho dó, cara, entendeu? Então, assim... Não pode ter dó, a empresa não tem dó, né? Nós temos que saber precificar. Não, na verdade, não é que você tem que ter dó ou você vai explorar o cara, você tem que ser justo. Exato. Né? Você vai dar um preço justo. É um investimento, né, meu? Você tem que mostrar pro cara que vale o investimento. Mas para isso você tem que ter um jogo de cintura também para mostrar pro cara que você sabe do que você está falando. Não adianta você falar qualquer coisa e posicionamento. É um posicionamento, sabe? Né? Cara, essa conversa tá enriquecedora, né? Porque assim, a gente vai falando, puxando outro assunto. Pra gente ir um pouco já caminhar pro fim, porque infelizmente assim, senão daqui a pouco o pessoal vai falar, 2 horas de podcast. A gente não... É isso. E também a gente vai querer que o Davi volta mais vezes já, para falar outros assuntos, quando estiver na região de São Paulo, que querendo a gente atravessar. E outra coisa, viu? Eu já falei para você, já falei pro Rodrigo, o meu escritório está de portas abertas na hora que tiver, lá pro lado de Sorocaba, Mairinque, São Roque. Pode passar lá tomar um café conosco lá que as portas estão abertas. Não, com certeza nós vamos passar sim, né? E, na verdade, eu acho que essa conexão que aconteceu vamos estar mais próximos. Muita coisa que está vindo, que está acontecendo, muitas coisas estão acelerando. Acredito que nós vamos ficar mais próximos. Para nós caminharmos aí para o final, explica para a gente, vamos trazer assim, mais ou menos assim, qual o erro mais comum que uma empresa deve evitar hoje? Erro mais comum que o empresário deve evitar. Que você viu isso já dentro de alguma coisa, de uma empresa, em alguma situação em que talvez... A escolha do contador, isso é o prioritário que eu já falei, né? O cara vai lá, que o contador lá da esquina é amigo do meu amigo que me indicou, e só que o cara não procura saber ali a questão de se realmente aquilo vai ajudar ele, vai somar para a empresa dele ou se vai dar prejuízo. Primeira coisa é a escolha. A escolha. Que ele deve evitar e outra escolher coisa, errado. Né? Outra coisa também é ter um escritório conceituado, um escritório com nome formado, né? Tem vários escritórios aí hoje no mercado, que até escritórios grandes, cara, que acaba que deixando muita coisa a desejar, né? Então o cliente chega no escritório e reclama para nós, fala assim, eu tô tantos anos com o contador, não consigo conversar com o contador cara a cara, igual você me recebe aqui, a gente bate esse papo gostoso, toma um café junto e tal. Então o cliente ele precisa dessa interação ali, pessoal com o contador. É confiança, né? Ficar mais confiante em poder fazer negócio. Isso. Tá próximo. E isso ajuda demais ali na credibilidade do seu trabalho, da sua forma. Então, ou seja, trazendo isso, o erro que a pessoa mais deve evitar, empresário, o primeiro erro que você deve evitar, na verdade, é não saber escolher certo. Escolha certo, evita escolher o cara errado. Se você escolher o cara certo, você vai pra frente. Então, cara, esse papo foi muito enriquecedor, Davi. Eu queria... muito obrigado por compartilhar com a gente todas essas informações. Gente, foi um monte de coisa. Eu confesso assim, que cada hora você falando, eu já ia voando na mentalidade, você já ia... Falei assim, já pensava outra coisa, mas se a gente for por isso... Na verdade, você nem terminou de contar muita história da Dias, como chegou. Mas assim, vamos encerrar aí com chave de ouro, então. Mas vamos. Então, aí a Dias Assessoria cresceu, né? Chegou no ponto que chegou, você conheceu o escritório. E hoje nós temos em média de 800 clientes aí, né? Tanto pessoa física como jurídica. Damos assessoria nas duas partes. Sim. Temos assessoria com previdenciário, temos assessoria aí trabalhista. Temos vários nichos dentro da contabilidade e fora dela também, gerencial, que nós estamos ali para sempre parametrizar o empreendedor, né? O empresário, a agir da maneira correta, de repente é uma questão ali que ele acha que para ele está difícil, mas na verdade no mundo contábil, no mundo gerencial ali, tá fácil de resolver, não é um bicho de 7 cabeças. E uma das coisas que eu sempre falo, tome cuidado com Receita Federal. Receita Federal é uma coisa muito... É o famoso leão, toma cuidado com o leão. O leão tá lá com a boca grande, né? E nós temos que fechar ela. Toma cuidado com o leão. E onde que as pessoas te encontram hoje, Davi? As pessoas me encontram hoje através do Instagram, né? Da Dias. Deixa sua rede social pra gente, o pessoal segue lá. @Dias Assessoria Contábil. Pode deixar aí. Pode acessar lá as redes sociais. Tem a página também, né? A homepage lá, que é o www.diasassessoria.com.br, e temos nós através do WhatsApp também no 11 99859 8141.
No site tem um telefone. Tem, Pronto. no site tem o telefone, tem o endereço. E no Instagram também, no Instagram direct. também. E outra coisa, pode me chamar lá que eu faço questão de responder pessoalmente, o pessoal que me chamar, pode falar que é aí amigo do Danilo, do Rodrigo, que a gente está junto. Só chamar, procura lá, quem não segue ainda, tanto a Bluecast e tal, mas é a Bluepeak, consultoria, daniloteles.oficial. Chama lá, se não conseguir falar com ele, a gente vai, marca, você vem aqui, vamos estar junto. O Danilo, já tô seguindo o Danilo lá, o Danilo também já me segue, já tem uns videozinhos. Eu curto todos os vídeos lá da Eu também tô curtindo lá sempre os posts tanto do Danilo quanto do Rodrigo. E assim, a gente tá nessa interação aí junto para somar para o pessoal, trazer mais informações possível para diminuir essa questão aí que hoje os empresários infelizmente sofrem em questão de más profissionais. Criando braços. Isso, estamos criando braços hoje para poder trazer o melhor para o nosso cliente. Com certeza. Então, a gente poder trazer melhor, com certeza vamos fazer o melhor. E se a gente precisar de mais braço, com certeza que você não vai ficar desamparado. Não, a gente sempre é igual uma aranha, né? A aranha não tem 2 braços, ela tem vários, né? Então o que ela pode trazer para ela traz. E assim somos nós no mundo corporativo. Preciso do jurídico, preciso do financeiro, a gente vai para cima. Cara, Davi, eu queria uma gratidão imensa por você estar aqui, né? Quem acompanhou, assistiu todo o episódio. Queria agradecer esse cara, a vida me deu a chance de conhecê-lo numa feira em Mairink. Primeira feira de Mairink, a vida nos conectou ali através do amigo Rodrigo. Então, assim, você conheceu o Rodrigo lá em... Eu conheci o Rodrigo, na verdade, em Mairink mesmo, né? Verdade. Aí depois vocês se encontraram em outro lugar. Aí, pegamos aquele primeiro contato ali, eu liguei para ele algumas vezes, e quando foi mês de dezembro, eu fiz uma viagem para o Paraná, do Paraná eu subi para o Mato Grosso e cheguei lá, do nada encontrei o Rodrigo, né? Eu falei, o que você está fazendo aqui, tanto lugar para se encontrar. Tanto lugar, e encontrei você aqui, né? Mas o Rodrigo é uma excelente pessoa, cara, eu gosto demais dele, é um cara muito sincero. Hoje ele queria estar até aqui, mas infelizmente ele tinha um compromisso Mas quem sabe, já Mas vai ter outras oportunidades, a gente vai gravar junto, eu acredito que a gente vai conseguir bater esse papo junto também. Com certeza, na verdade nós estamos juntos. Gente, vocês têm que se beneficiar com essa informação de tudo que falou aqui. Foi muita coisa. Eu acho que assim, eu vou rever esse episódio, porque foi muita coisa que a gente falou e foi para lá e puxou e trouxe tanto insight. Vou criar mais uma lista de perguntas sobre tudo que nós falamos e a gente vai... E vale lembrar também que agora eu estou postando sempre alguns videozinhos chamando a atenção de alguns pontos estratégicos aí que o pessoal sofre no dia a dia e que me perguntam no escritório. Então eu estou fazendo um videozinho, estou jogando lá no Instagram. Então segue lá, compartilha e a gente está aqui para dar toda a assessoria possível. Com certeza. Queria agradecer por todo mundo que assistiu até aqui, agradecer você, a família, ver a esposa dele tá aqui, as meninas que ficou aqui, a Camila ficou hoje para nos ajudar aqui no apoio. Então, gratidão imensa por essa noite, ter se deslocado, ter vindo até aqui, estar junto da gente. É gratificante estar com você, pelo aprendizado que nos passou hoje aqui, que eu falei, já mudou minha mentalidade em algumas coisas. Então, isso, gratidão, Deus te abençoe por estar aqui. Gente, segue lá, não deixa de seguir, dá Dias.assessoria, Dias Assessoria Contábil. Dias Assessoria Contábil, tudo junto no Instagram, Dias Assessoria Contábil. Segue lá, Bluecast, não esquece de seguir a Bluecast e se inscrever no canal, porque toda semana tem episódio novo, falando, trazendo o melhor para você aplicar dentro da sua empresa, sempre as melhores soluções. Uma gratidão imensa, espero vocês e nos vemos no próximo episódio. Um abraço, até lá. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.